Olá, pessoal. Me chamo Arthur Moura. Estou aqui hoje para poder apresentar a audiência pública do terceiro quadrimestre do exercício financeiro 2020 da Prefeitura Municipal de Itapicuru. Vamos lá. Avaliação e cumprimento de metas. Terceiro quadrimestre do exercício financeiro 2020. Prefeitura Municipal de Itapicuru. A Lei de Responsabilidade Fiscal nos informa que até o final dos meses de fevereiro, maio e setembro, o Poder Executivo demonstra e avalia o cumprimento das metas de cada quadrimestre em audiência pública. Esse, em referência a fevereiro, se trata do terceiro quadrimestre do exercício financeiro 2020. Objetivos específicos é o que iremos tratar. Receita e despesa, receita corrente líquida, despesas com pessoal, saúde, Fundeb e educação, resultado primário, dívida consolidada e resultado nominal. Receitas, relação divididas entre corrente e capital. As correntes decorrem basicamente dos recursos arrecadados pelo município através de impostos e taxas de contribuições de serviços e também pelas transferências constitucionais legais. Transferências estas vindos dos recursos da União e do Estado. E receitas de capital, que são aquelas que aumentam o patrimônio do município, uma receita que chega com a finalidade de aumentar o patrimônio. Uma receita que chega para uma compra de um veículo específico, por exemplo, ela é uma receita de capital. Trago nesse slide a atualização em 2020 do orçamento, 84 milhões, e o que realmente arrecadou em 2020, 85.623.000 reais aproximadamente, tendo um percentual de 101,93%. Arrecadou mais do que a previsão. Despesas. Assim como as despesas, a receita é dividida entre receita corrente e capital, a despesa também. E, por sua vez, as despesas dizem mais respeito às correntes, aquelas de caráter permanente e continuado, seja folha de pagamento, pagamento de combustível, pagamento de locações em geral, o que é de caráter permanente na atividade governamental. E em relação à despesa de capital, uma despesa que seja de caráter de investimento. Comprei um veículo. Então, essa despesa é uma despesa de capital, uma despesa de investimento. Trago aqui também as dotações atualizadas do orçamento 2020, um pouco mais de 94.087.000 reais, e as despesas que foram liquidadas dentro de 2020, um pouco mais de 92.532.000 reais, totalizando 98,35%. Trago agora o resultado financeiro, que ele é um comparativo entre a receita arrecadada geral de 2020, somada a saldo em bancos de 2019 para 2020, que totalizou um pouco mais de 96.585.000 reais. E subtraímos agora, para termos o resultado financeiro, as despesas liquidadas, que seria 92.532.000 reais aproximadamente. Então, a receita mais o saldo em bancos, de 19 para 20, 96.500.000 aproximadamente. Despesas liquidadas, 92.500.000 aproximadamente, tendo um resultado financeiro positivo em 4.052.000 reais. Receitas corrente líquida. Para chegar a essa apuração, que serve de base de cálculo para o índice de pessoal e o endividamento do município, nós pegamos a receita total do município, subtraímos a receita de capital e as deduções para a formação do Fundeb. Com isso, chega-se à apuração da receita corrente líquida. E ela sempre será apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês de referência, nesse caso dezembro de 2020, e 11 meses anteriores, ou seja, a receita corrente líquida ela é sempre somada, ela é sempre apurada de 12 meses corridos. E, em especial, em 31 de dezembro de 2020, a receita corrente líquida se deu em um pouco mais de 80.734.000 reais. Vamos lá, agora a despesa com pessoal. Na legislação nos informa que o município não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida a seguir discriminados em cada período de apuração. A cada quadrimestre tem apuração. E o limite máximo a gastar com o pessoal são 54%. Aplicando a mais, recondução. Não recondução, rejeição de contas e multas. Despesas com pessoal. Até o terceiro quadrimestre de 2020, a receita corrente líquida em 80.734.000 reais, aproximadamente. As despesas com pessoal se deram um pouco mais de 47 milhões
428 mil reais aproximadamente, tendo um percentual de 58,75%. Portanto, superior ao limite. Entretanto, vale ressaltar que em ano de calamidade pública, situação do Covid, nesse caso, os prazos para a recondução eles são congelados. Vamos agora para despesas com saúde. Os municípios deverão aplicar, no mínimo, 15% da sua receita própria em gastos na saúde. Receitas próprias apenas. A receita apurada, para a base de cálculo disto, foi um pouco mais de R$ 36.505.000. O obrigatório, um pouco mais de R$ 5.475.000. E o valor aplicado, R$ 7.926.000 aproximadamente, tendo, portanto, um percentual de 21,71%, dentro da normalidade. Fundeb. Pelo menos 60% dos recursos do Fundeb serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do Magistério da Educação Básica, sendo que eles devem estar em efetivo exercício. Sejam professores, sejam coordenadores, sejam diretores, enfim. É pago pela parcela dos 60% do recurso do Fundeb. A receita apurada para isto foi um pouco mais de R$ 27.421.000, onde o obrigatório a ser gasto era um pouco mais de R$ 16.452.000. E o valor aplicado foi de R$ 22.357.000 aproximadamente, tendo um percentual de 81,53%, portanto, superior ao mínimo exigido por lei de 60%, sendo assim, dentro da normalidade. Despesas com educação. Os municípios deverão aplicar no mínimo 25% da sua receita própria em gasto na educação, nesses casos, na manutenção e desenvolvimento do ensino, além de 100% da receita destinada ao Fundeb. Nesse slide, trago aqui a receita apurada para a base de cálculo, um pouco mais de R$ 55.292.000. O obrigatório, R$ 29.921.000 aproximadamente. O valor aplicado, R$ 29.929.000 aproximadamente, percentual 25,01%. Portanto, dentro da normalidade, pois o mínimo exigido por lei é 25,00%. Vamos agora para o resultado primário. O resultado primário ele nos indica se os níveis de gastos orçamentários do município são compatíveis com a sua arrecadação. Receita primária é compatível com a despesa primária? É isso que vamos ver agora. A receita primária, as receitas fiscais do município, se deram um pouco mais de R$ 85.161.000. Porém, as despesas primárias se deram em um pouco mais de R$ 91.939.000, tendo um resultado primário negativo de pouco mais de R$ 6.770.000, indicando descontrole financeiro dentro do exercício de 2020. Dívida consolidada. Considera-se dívida consolidada o montante total apurado, inclusive o total das dívidas mobiliárias, contratuais e dos precatórios judiciais posteriores a maio de 2000. Sempre fazemos um comparativo entre o que findou do ano anterior e a cada quadrimestre o que se vem amortizando ou aumentando desta dívida. Então, em 31 de dezembro de 2019, a dívida consolidada era um pouco mais de R$ 16.588.000, onde a dívida consolidada líquida, que foi abatido as deduções, que seria o ativo disponível menos o resto a pagar, processado neste caso. A quantia sendo positiva, podemos sim abater a dívida consolidada bruta, que é a nossa dívida consolidada geral, e transformá-la em dívida consolidada líquida, que nesse caso em especial, no exercício financeiro de 2019, a dívida consolidada líquida era um pouco mais de R$ 8.977.000. Já em 31 de dezembro de 2020, essa dívida consolidada líquida passou a ser R$ 14.192.000 aproximadamente. Existiu um aumento dessa dívida. Resultado nominal. Ainda se falando de dívida, o resultado nominal ele representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida do quadrimestre em referência, o último quadrimestre de 2020, e o apurado sobre o último quadrimestre de 2019. Então, 2019, como se encontrava a dívida, no exercício financeiro de 2020, como é que ela se comportou? Reduziu ou aumentou? O resultado nominal nos traz isso. E em 31 de dezembro de 2019, a dívida consolidada líquida de pouco mais de R$ 8.977.000, a base de cálculo receita corrente líquida um pouco mais de R$ 80.300.000, tivemos um percentual de 11,18%. O Senado Federal estipula um limite de até 120%,
Então, o município, em 2019, estava dentro da normalidade em relação a esse item, a esse quesito de resultado nominal. Já em 31 de dezembro de 2020, a dívida consolidada líquida subiu para 14.192 mil reais, a receita corrente líquida ficou um pouco a mais de 80.734 mil reais, o percentual da dívida subiu para 17,58%, mas ainda assim se encontra dentro da normalidade, dentro do limite estipulado pelo Senado Federal. O resultado, nesse caso nominal, ele se deu negativo, ele aumentou a dívida do município. A dívida aumentou em 5.214 mil reais, quando comparada à dívida consolidada líquida de 2019 para a dívida consolidada líquida de 2020. Porém, tanto em 2019 como em 2020, se encontra dentro do percentual estipulado de limite pelo Senado Federal de 120%. Bem, todos esses dados aqui expostos, eles estão disponíveis no Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Itapicuru, através dos relatórios no Diário Oficial, relatório resumido de execução orçamentária, sexto bimestre de 2020, e no relatório de gestão fiscal, terceiro quadrimestre de 2020. Bem como esses relatórios lá, vocês vão conseguir visualizar os valores sintetizados e tal. Mas no site do Tribunal de Contas, você pode observar que existe uma plataforma ETCM Consulta Pública, onde o cidadão poderá acessar mês a mês das prestações de contas da Prefeitura Municipal de Itapicuru, e lá vai verificar todos os processos de pagamento, todas as listagens de pagamentos, todos os balancetes, enfim, vai ter a situação, digamos que, analítica de onde a gente extraiu esses dados para podermos chegar a esses denominadores que foram aqui apresentados. Como disse anteriormente, me chamo Artoni Cássio Moura. Deixo aqui o meu contato, telefone e e-mail, para que todo e qualquer cidadão, caso tenha alguma dificuldade de entendimento do aqui exposto, ou queira algum outro esclarecimento, ele pode estar entrando em contato, seja em ligação, seja em WhatsApp, ou seja por e-mail, que eu estarei atendendo e prestando os devidos esclarecimentos. Sendo assim, dou por encerrada a audiência do terceiro quadrimestre da Prefeitura Municipal de Itapicuru, terceiro quadrimestre do exercício financeiro 2020.